Tempestades nesta semana. Nesta semana, o IMET divulgou um alerta de perigo potencial para chuvas intensas que podem afetar grandes áreas do Sudeste. Esse alerta inclui todo o estado de São Paulo, boa parte de Minas Gerais, o sul do Rio de Janeiro e uma pequena porção do Espírito Santo. Segundo as previsões mais recentes, as chuvas deverão se intensificar a partir de hoje, trazendo grandes acumulados que podem superar os 200 milímetros até sexta-feira. E mais, é esperado que essa situação permaneça até o final da semana, com possibilidade de agravamento. Vamos detalhar o que está por trás desse evento climático. A previsão que temos indica que os estados de São Paulo e Minas Gerais estarão na rota das chuvas mais intensas. Mas o que significa perigo potencial? Bem, esse nível de alerta implica na possibilidade de chuvas que, apesar de não serem severas, podem causar transtornos como alagamentos em áreas urbanas, deslizamentos de terra em regiões montanhosas e interrupções no transporte. A segunda-feira já começou com tempo nublado e precipitações em boa parte do Sudeste. São esperadas chuvas intercaladas com períodos de melhoria no centro-leste de Minas Gerais, enquanto no Espírito Santo a chuva tende a ser mais fraca e constante. O estado de São Paulo, por sua vez, verá uma variação de intensidade com chuvas moderadas a fortes, especialmente nas regiões central, oeste e leste, incluindo a capital. No Triângulo Mineiro, a chuva deve ocorrer de forma pontual e moderada. E o que esperar para os próximos dias? A partir da tarde desta segunda-feira, áreas do centro-sul, leste e noroeste de São Paulo já enfrentam chuvas intensas com risco de tempestades. O Triângulo Mineiro, conhecido por sua variabilidade climática, também estará sob alerta. Já na terça-feira, o tempo nublado deve persistir em todo o Sudeste, com chuvas mais intensas previstas no centro-norte e oeste de São Paulo e no Triângulo Mineiro pela manhã. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, as precipitações, as chuvas, serão mais leves e esparsas, mas não devem ser subestimadas. Durante a tarde, a estabilidade climática se intensificará, trazendo chuvas com potencial de tempestade para todo o estado de São Paulo e o sul do Rio de Janeiro. Mas por que essas chuvas estão ocorrendo agora? A resposta está na combinação de fatores climáticos típicos desta época do ano. As frentes frias que avançam pelo Atlântico Sul encontram massas de ar quente e úmido provenientes da Amazônia, gerando áreas de instabilidade. Quando esse ar quente e úmido se choca com a frente fria, formam nuvens de tempestades, responsáveis por chuvas fortes e tempestades mais abrangentes. Este é um fenômeno comum, mas a intensidade das chuvas e a extensão da área afetada dependem de diversos fatores, como a temperatura dos oceanos e a pressão atmosférica. Atualmente, as condições estão propícias para a formação de sistemas de baixa pressão que intensificam a instabilidade e potencializam as precipitações. As chuvas intensas podem ter impactos significativos em diferentes áreas. Alagamentos são uma preocupação constante em centros urbanos com infraestrutura inadequada para a drenagem de águas pluviais. Além disso, deslizamentos de terra podem ocorrer em regiões montanhosas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, onde o solo já está encharcado por chuvas anteriores. As chuvas podem também impactar atividades econômicas como a agricultura devido ao excesso de umidade. A colheita pode ser prejudicada, principalmente em áreas de plantio de café em Minas Gerais. Por isso, o monitoramento contínuo e a adaptação de práticas agrícolas são essenciais. Bem, agora eu quero ouvir de você como está o tempo aí na sua cidade agora. Já está chovendo por aí ou o tempo ainda está estável? Deixe aqui no comentário o nome da sua cidade e a condição climática atual. Sua participação é muito importante para criarmos um espaço de troca de informações e experiências aqui no canal e é muito legal ler os seus comentários. O que esperar para o resto da semana então? Na verdade, a sequência da semana está começando.
As previsões indicam que as chuvas continuarão com intensidade variável até o final da semana. O acúmulo de água pode ultrapassar os 200 milímetros em algumas áreas, especialmente em São Paulo e Minas Gerais. Para quem mora em regiões suscetíveis a alagamentos ou deslizamentos, é importante estar atento aos alertas das autoridades locais e seguir recomendações de segurança. Se você está em uma área de risco, mantenha-se informado por meio de canais de comunicação oficiais e esteja preparado para eventuais evacuações. Além disso, se possível, ajude vizinhos e pessoas em situação de vulnerabilidade, reforçando a importância do apoio comunitário em tempos de dificuldades. Vamos analisar agora como o tempo deve se comportar durante a semana em praticamente todo o Brasil. Vamos falar sobre as chuvas que ganharão força nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Sul e até em partes do Norte. Desde o fim da semana passada, o Brasil tem enfrentado um aumento na intensidade das chuvas, especialmente no centro-sul do país, abrangendo regiões como Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Entre sexta-feira e o início desta semana, os acumulados de precipitação chegaram a cerca de 100 milímetros em áreas como o Triângulo Mineiro, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Outras regiões do Sul e do Centro-Oeste registraram volumes entre 20 e 60 milímetros. Nesta semana, o cenário promete se manter ativo, com chuvas que devem aumentar em intensidade e abrangência. Até sexta-feira, algumas áreas poderão registrar acumulados que se aproximam dos 200 milímetros, com chuvas mais intensas ocorrendo especialmente durante as tardes. Então, vamos analisar a previsão detalhada para esta semana. No Sudeste, amanhã desta segunda-feira foi de céu nublado. Goddamn chocolate easy.